Olá, amigos. Continuando o nosso estudo aqui do livro de Daniel, no capítulo 7, nós chegamos agora ao último bloco deste estudo que nós estamos fazendo. Nós dividimos porque realmente este capítulo ele tem muitos detalhes, e agora eu quero falar de um detalhe que é crucial, que é o juízo que é representado, que é simbolizado aqui no capítulo 7 de Daniel. Meu nome é João Antônio Rodrigues Alves, eu sou professor de Teologia no Seminário Adventista de Teologia, com sede na Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, região metropolitana de Belém, estado do Pará. O capítulo 7 do livro de Daniel é reconhecido pelos estudiosos, independente da sua orientação, independente da sua escola de interpretação, é reconhecido como uma cena judicial, aquilo que nós encontramos aqui nos versos 9 e 10. Observe só. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, os estudiosos falam aqui da linguagem explicitamente judicial que nós encontramos aqui nesse texto. Agora, qual é a importância disso daqui? Algumas pessoas, às vezes, ficam chocadas e preocupadas quando falam de um juízo e que Deus vai julgar as pessoas. De fato, as pessoas não querem saber de um juízo, as pessoas gostariam de viver a sua vida à margem da lei, independente, sem ter que prestar contas a um ser superior em algum momento da sua vida. Mas não é isso que a Bíblia descreve. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que haverá um dia em que todos deverão comparecer diante do tribunal divino e terão que prestar contas da sua vida, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, crendo ou não crendo. Um dia Deus chamará a humanidade às contas. Nós vivemos em um universo moral. Cada decisão, cada escolha, cada ato tem a sua consequência. E nós teremos que assumir em algum momento. De fato, a humanidade, ela, muitas vezes, em momentos assim de comoção, em momentos de crise, ela clama pela justiça divina, porque ela já perdeu a confiança na justiça humana. E se não houvesse a justiça divina, então o que seria? Que esperança teríamos? Na verdade, nós encontramos no juízo uma esperança que vai muito além daquilo que acontece nesse mundo. Observe como o juízo aparece aqui no capítulo 7 do livro de Daniel. Nós lemos aqui os versos 9 e 10 do livro de Daniel. Mas o verso 8 apresentou o poder que nós já mencionamos aqui, o chifre pequeno. E este chifre pequeno, que tinha olhos como os de homem, uma boca que falava com insolência. Depois nós pulamos um pouco e chegamos então até o verso 21, e diz assim: eu olhava e este chifre, ou seja, o chifre pequeno, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E o verso 22 diz que isto aconteceu até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Então veja, nós temos a referência ao ancião de dias, lá no versículo 9, nós temos uma referência ao ancião de dias aqui no versículo 22. Depois nós temos mais uma referência às ações do chifre pequeno, no verso 25, onde está escrito que ele iria proferir palavras contra o Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós chegamos ao verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Tirar o domínio de quem? Do chifre pequeno. E então utiliza verbos extremamente fortes para o destruir. Destruir quem? O chifre pequeno. E consumir até o fim o chifre pequeno. Portanto, o juízo tem um aspecto extremamente negativo. Negativo para quem? Para quem se posiciona contrário a Deus, contrário ao povo de Deus. Mas não em relação ao povo de Deus. Em relação ao povo de Deus, o juízo é positivo. Portanto, quando alguém diz assim, eu tenho medo do juízo, você não precisa ter medo do juízo. A única coisa que você precisa ter medo é de não estar ao lado de Jesus no juízo, porque Jesus é retratado como nosso intercessor celestial.
Jesus é o nosso advogado nas cortes celestiais. Não existe outro mediador, não existe outro intercessor, ou intercessores ou intercessora. Existe tão somente um mediador, que é Jesus Cristo. E ele faz esta mediação, ele faz esta intercessão, ele advoga em nosso favor, porque ele se qualificou para esta obra mediante o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Então, o que nós observamos a partir desta leitura do texto de Daniel é que o juízo ele está situado num contexto em que os santos estão sofrendo perseguição por parte deste poder político e religioso simbolizado pelo chifre pequeno. E na primeira referência, este chifre está falando palavras insolentes, jactanciosas contra Deus, procurando então assumir prerrogativas, como nós vimos quando estudamos o capítulo 1 do livro de Daniel, assumir prerrogativas que pertencem somente a Deus. Às vezes, quando nós utilizamos o termo anticristo, nós pensamos em alguém que é contrário a Cristo, mas a preposição anti, preposição grega anti, ela significa em lugar de Cristo. Então, o anticristo é aquele que se apresenta em lugar de Cristo. E nós sabemos quem se apresenta como o vigário de Cristo neste mundo. E o verdadeiro vigário de Cristo neste mundo, de acordo com as palavras de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Jesus foi o primeiro Consolador. O Espírito Santo seria o segundo Consolador que viria. Jesus foi para o céu, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes para trabalhar com o seu povo, com o povo de Deus, com os fiéis de Deus, os crentes de todos os tempos e lugares. Portanto, nós assistimos aqui um conflito no capítulo 7 de Daniel, em que o povo de Deus está sofrendo o povo de Deus da aliança do passado sofreu sob os governos de Babilônia, da Medo-Pérsia e também da Grécia e depois de Roma. E agora o povo de Deus do presente que sofreu também, cristãos que sofreram sendo perseguidos por um poder que pretensamente agia em nome de Deus e conduziu muitos deles à morte. Então, qual é o papel do juízo aqui neste contexto? O juízo, então, vai examinar cada caso. No livro de Daniel, nós encontramos a reversão das decisões humanas. Veja no capítulo 3 do livro de Daniel. Os 3 jovens hebreus foram condenados à morte e Deus reverteu a decisão e os livrou da morte. No capítulo 6 do livro de Daniel, Daniel foi condenado à morte e Deus reverteu a condenação e Daniel foi libertado. Os leões não lhe fizeram nenhum mal. E agora aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, o povo de Deus está sendo perseguido, o povo de Deus está sendo morto, acusado de apostasia, acusado de heresia e de tantas coisas mais. Então, no juízo, Deus vai reverter as decisões dos tribunais humanos. Existe um elemento do juízo que é extremamente importante, é extremamente relevante para nós que vivemos nestes dias. E este elemento do juízo se chama vindicação. Deus vindica o seu povo. Deus levanta a sua mão e diz: alto lá, este é meu filho, é fiel, eu o quero comigo. Não, mas ele fez isso. Você é condenado, você é culpado. Você não entendeu a minha vontade, você fez a sua própria. Então o juízo ele é a favor dos santos. Agora, é lógico que existe uma investigação, o texto diz que os livros foram abertos. Não sabemos que tipo de registro existe no céu, apenas Daniel utilizou a linguagem dos seus dias para dizer: no céu existe alguma forma de registro. E estes registros são abertos para serem examinados. Não é um jogo de cena e não faria sentido dizer que os livros foram abertos se não houve exame de livros. Então esses livros foram examinados. E agora os filhos de Deus, os santos de todas as eras, eles foram julgados dignos de receber a bênção celestial. E qual é a bênção celestial? Você observa aqui que neste contexto do juízo, nos versos 13 e 14, aparece um personagem que aqui é identificado como um filho de homem. Esta é uma forma semítica de dizer que aqui estava alguém que tinha a natureza humana. Agora, uma visão desta aqui ocorrendo no 6º século, antes da encarnação de Cristo, é alguma coisa extraordinária. De fato, Daniel estava tendo uma visão do Cristo pré-encarnado,
em atuação na corte celestial. E por que é importante que Jesus seja retratado desta forma? Como um filho de homem. Lá no capítulo 3 de Daniel, quando Nabucodonosor descreve o quarto homem na fornalha, ele diz, e o aspecto dele é semelhante a um filho de deuses, ou seja, alguém que tinha uma natureza divina. Mas aqui no capítulo 7 é alguém que tem uma natureza humana. William Shea estabelece este contraste, e isto é maravilhoso. Ele diz o seguinte, quando nós, seres humanos, filhos de Deus, enfrentamos problemas aqui neste mundo, Jesus Cristo se manifesta com todo o poder da divindade para agir em nosso favor. Agora, quando o assunto ocorre no céu, Jesus, como um ser humano, que sabe o que é viver neste mundo, que sabe o que é sofrer a opressão, sofrer a perseguição, a indiferença e tantas coisas mais, a humilhação que ele passou aqui, Jesus, ele como um ser humano, que ele foi 100% homem quando viveu neste mundo, e é 100% Deus, esta dualidade na natureza de Cristo, uma coisa que filosoficamente já tentaram explicar, mas a Bíblia simplesmente declara, Jesus é Deus e Jesus é homem, e este Jesus, homem, que nos conhece porque ele é homem, então ele advoga a nossa causa, ele sabe o que nós vivemos, o que nós experimentamos, o que nós sofremos, então ele está completamente qualificado para ser o nosso advogado, o nosso intercessor na corte celestial. Como resultado deste juízo, está escrito aqui no verso 14, do capítulo 7 de Daniel, que este Filho do Homem, que é Jesus Cristo, recebeu domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem a Cristo, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, ele é Rei de reis, ele é Senhor de senhores. E diz mais, o domínio que Jesus recebe é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E o que tem a ver Jesus receber o reino com os santos? Quando nós chegamos no verso 27, nós encontramos a seguinte afirmação, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós temos como consequência do juízo que Jesus recebe o reino e Jesus então compartilha este reino que ele recebe com os santos que o seguiram neste mundo, sofreram em seu favor. Quem são estes santos? Santos de todas as eras. Não é santo no sentido popular da palavra, mas o santo é aquele que se retira do mundo e consagra a sua vida ao serviço, ao louvor, para a glória do nome de Deus. Então estes que sofrem neste mundo um dia terão a sua sorte revertida no tribunal celestial e Deus então vai considerá-los dignos, através de Jesus Cristo, de receber o reino e, como consequência, a vida eterna. E passarão então toda a eternidade ao lado do seu Salvador. E cada um de nós é convidado por Cristo a aceitar a sua mediação, aceitar a sua intercessão, aceitar a sua palavra, viver por ele, viver com ele, ao lado dele, até que um dia ele volte para nos buscar e nos levar para este reino eterno. Você gostaria de fazer essa decisão ao lado de Cristo? Que Deus te abençoe.